10 horas e 31 minutos. Hoje o nosso giro esportivo mais cedo. Já estamos com ele aqui, o repórter Alessandro Matias, e a gente está aí com informação da equipe rubro-negra. Bom dia. Bom dia, meu querido. Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos em casa. As notícias, vamos começar pelo material esportivo, né? Divulguei nessa manhã lá na minha coluna no site do Brasil Esporte alguns detalhes aí que chegaram pra gente sobre o que seria um possível contrato aí, né? Falou-se, especulou-se na semana passada em 12 milhões por ano com a grife americana, né? A Under Armour, que atualmente patrocina o Fluminense, né? Que é o tricolor carioca e também o tricolor paulista. Chegou pra gente, para resumir a história aqui, porque não dá, é interessante vocês lerem com mais detalhes lá no Eu Pratico Esporte, mas a gente vai falar até onde pode. Mas chegou para a gente aqui o seguinte, o contrato com a alemã, né, com a Adidas, não girou nem perto dos 6 milhões e o novo, né, com a grife americana, passa longe dos 12 milhões. Se a gente for pensar nessa perspectiva, né, de qualquer forma, o clube mantém um padrão financeiro, né, com relação ao fornecimento de material esportivo. Não dá para dizer que o clube teve prejuízo. Deixou de arrecadar, mas isso aí não depende do marketing, né? Depende da bola no gol, depende de competições e depende de outros fatores. Na minha opinião, entre a primeira informação que foi conjecturada aí dos 12 milhões e essa segunda que está surgindo aí, né, que saiu hoje no Eu Pratico Esporte, sinceramente não é porque eu estou no Eu Pratico Esporte, não, mas eu acredito muito mais, com mais convicção, lógico, na notícia que surgiu agora da realidade aí, que não chega nesses 12 milhões, né? Passa longe. Por quê? Vou dizer alguns detalhes aqui rápidos, né? Por exemplo, tudo bem que o contrato, quando foi assinado, não tinha essa situação que tem hoje, né? Que o Sport vai disputar poucos torneios e campeonatos esse ano, né? Vai se limitar ao Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Beleza, mas excetua isso aí, né? Essa pouca visibilidade que o time vai ter. Vamos lá, Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul dominam o mercado disparado. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso aí são estudos, são pesquisas. A gente vê a visibilidade de um Flamengo, de um Corinthians, de um Vasco, de um Fluminense. Infelizmente, né, são mais valorizados na mídia e na televisão e por empresas por vários setores, por vários motivos. Um deles é porque estão situados em centros econômicos muito mais... que rendem muito mais do que o polo nordestino, né? Recife, Salvador ou Fortaleza, se a gente for falar de futebol. Então, essa visibilidade aí gera, né, ao longo dos anos, mais torcida, mais retorno financeiro, mais mídia, mais marketing, mais publicidade. A gente pode citar também aqui que jogador bom é aquele jogador que atrai público e mídia, né? Hoje a gente tem um Diego Souza, que está na seleção brasileira. Podemos até falar no Richelli, que está sendo, daqui a pouco a gente vai falar, que está sendo cogitado em alguns clubes aí do Rio, São Paulo e do Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que o Sport não tem essa capacidade de trazer jogadores como, sei lá, vamos dar um exemplo, tem tantos aí, mas como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, como o São Paulo, né? Os investimentos são bem menores. Então, jogador de primeira linha, de toque de bola, aquele cara, né, que faz cadenciar o jogo, que chama a responsabilidade, que tem notícia de jornal, esse cara chama a mídia para o time. Então o Sport faz tempo que não tem, né, apesar dos citados aqui por mim, mas a gente sabe que é difícil concorrer, né, com esse mercado aí, com a parte financeira. A gente pode citar também o São Paulo. Recentemente foi divulgado pelo All Sport. São Paulo teve um problema aí de contrato com a própria Under Armour, né? O contrato inicial, segundo a matéria, girava em torno de 16 milhões ano e mais 12 milhões de materiais esportivos. Se a gente for analisar isso, o Sport, vamos lá para a primeira notícia, o Sport ganhando 12 milhões, o São Paulo 16, me desculpe, apesar de ter crescido no esporte, ter sido rubro-negro, de ter, né, uma situação de local, mais de 12 para 16 a diferença é pouca. E pela visibilidade, pelos títulos que o São Paulo tem, os mundiais, e etc, e tudo que eu vinha falando, eu não posso acreditar que o Sport vai ganhar 12 milhões e o São Paulo, com aquela estrutura toda, visibilidade, principalmente tudo que a gente fala,
apenas, entre aspas, 16 milhões, né? Nesse sentido, um baita de um contrato, assim mesmo, né? Se a gente colocar isso como uma real situação, os 12 milhões para o esporte, para a gente ter uma ideia, o São Paulo teve uma abordagem da marca pedindo recentemente para ou cancelamento ou baixar o contrato, que estava, segundo a empresa, muito caro para ser mantido automaticamente, por ter continuado, é lógico. São Paulo deve ter cedido, porque é um contrato desse. Ninguém está conseguindo no momento. O Brasil e o mundo passam por problemas econômicos, principalmente o Brasil, e não é de hoje. Então, para a gente comparar com o São Paulo, que é um dos times patrocinados pela camisa, a diferença é pequena e a estrutura, a visibilidade é totalmente diferente. A gente pode citar também como argumento, né, contra essa situação toda, a tabela de valorização das marcas dos clubes. Por mais que o torcedor queira, mas a última divulgação que houve pela BDO, né, que é uma consultoria aí de muita credibilidade, a gente tem, para vocês terem uma ideia, né, vamos analisar somente o Fluminense e o São Paulo, que são dois clubes patrocinados pela marca. O São Paulo ficou em quarto lugar, né, fica com 994 milhões, né, de valorização da marca. O Fluminense na 11ª colocação com 324 milhões, quase 325, e o Sport apenas na 15ª posição com 118 milhões. É o primeiro clube do Nordeste? Mas se a gente for ver a distância numérica, né, para esses dois clubes aí, a gente não pode, né, pelo menos eu, Alessandro Matias, eu não posso acreditar que a marca está investindo tanto num clube que está, apesar de ser o primeiro do Nordeste, está muito abaixo, né, dessa valorização de marca, se a gente for colocar como nuance, como um ponto, né, a ser verificado aí, e esse tipo de situação de valorização de marcas, né. Outra situação é a visibilidade, que eu já abordei aqui. A gente tem alguns contratos aí. Vamos partir do princípio que seja 12 milhões o novo contrato do Sport, para a gente ter uma ideia. Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Vasco, apesar dos últimos anos, problemas com diretoria, isso, aquilo, outro, o Vasco tem um contrato hoje que gira em torno de 14 milhões e meio por ano. É um contrato com a Umbro, né? Vai de 2014 a 2017. O Botafogo, 13 milhões. Clubes que estão em polos, né, de referência com futebol, com economicamente os estádios mais fortes do que Pernambuco, bem mais fortes, por sinal. Então a gente vê aí um Botafogo com 13 milhões por ano, né, 2016 a 2018 contrato, Atlético Mineiro com a Topper, contrato de 13 milhões por ano, um vínculo de 2017 a 2020, e o Cruzeiro com 10 milhões, né, garantidos num vínculo de 2016 a 2019 com a Umbra. Então, clubes que estão com estudos de marca, de torcidas, né, maiores do que o Sport, estão, né, com os contratos nessa média aí que a gente pode, né, entre aspas, ter como referência que foi dita aí anteriormente por 12 milhões. Então, tendo todos esses parâmetros e alguns outros aqui que a gente não vai entrar no argumento aqui, até porque não tem tempo e os amigos podem ler mais no site do Pratico Esporte, eu não acredito que essa primeira notícia dos 12 milhões seja a real, mas abro para quem quiser aí, o torcedor mais fanático, dizer que o esporte é o esporte mesmo e é o melhor do mundo, e está valendo, né? Agora eu não posso, né? Porque a gente tem que fazer uma análise mais detalhada da situação e como blog, como repórter, como editor de um site, eu não posso omitir certas situações. A Adidas, a informação que a gente tem é que realmente está saindo do mercado brasileiro de futebol, ainda consta aí com contratos com o Palmeiras e com o Flamengo. O Flamengo, ao que parece, é mais duradouro, vai demorar mais um pouco, mas o Flamengo vai ser o último clube que vai ser deixado pela marca no Brasil. Problemas financeiros e objetivos aí, vendas, de marketing, enfim, isso aí a gente não entra nessa situação. Aí você pergunta, e os outros clubes, né? Bom, os outros clubes têm um contrato com a empresa diferenciado do que era do esporte, do que é o do esporte, né, que vence em dezembro, do que é o Flamengo e do que é o do Palmeiras, né? Esses três são patrocinados pela marca, né? Recebem da marca para que o clube vista, que o clube, né, venda as camisas ligadas à grife alemã. Já os outros clubes que vão ficar aí, eles ganham em cima, é outro tipo de contrato, não é patrocínio, ganham em cima da venda das camisas, enfim, é outro tipo de situação. Então, fica aí o debate, né, com relação a esse assunto. A notícia é nova, surgiu recentemente, a gente consultou também outros colegas aí da área, né, de consultoria esportiva, de marketing e tal, todos foram em conta do que a gente está dizendo hoje no site Eu Pratico Esporte.
A outra notícia aí, que vai também ao encontro até do que a gente está dizendo, é a redução de 30% a 25% do esporte em termos financeiros, né, o investimento para o ano que vem. Isso, querendo ou não, desvaloriza, né, a situação. Os jogadores terão problemas, né, o esporte terá problemas de contratar nomes aqui para vir jogar na ilha, porque o cara quer aparecer o quanto mais, quer disputar uma Copa Sul-Americana, quer disputar uma Libertadores, o esporte está fora, né, está fora também da Copa do Nordeste, então vai se resumir Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano nessa linha, né? Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, o investimento dessa ordem financeira de redução, isso implica em quê? Em diminuição de, como já dito aí pelo executivo Alexandre Farias, de futebol, que foi dito por ele ontem num grande jornal de circulação aqui do Recife, Jornal do Comércio, que além dessa diminuição, vem em contrapartida a diminuição também de qualidade, ele não quis dizer, mas é de qualidade e de contratações, né? O esporte vai trabalhar com menos jogadores, inclusive ele cita aqui que o time jogou esse ano, para ter uma ideia, 81 partidas, né? E sem disputar essas duas Copas, do Nordeste e a Sul-Americana, a ideia é jogar 30% menos, ou seja, eles têm uma expectativa de 55 a 60 jogos. Sobre a sua continuidade aqui, que foi muito criticado, né? A exemplo de André Zanota, que quase foi campeão do mundo aí no Grêmio, e outros aí que o torcedor reclama, bota para fora e depois se arrepende. Ele tem contrato até o final desse ano. O que a gente pode falar aqui também de jogadores é que Patrick, né? O esporte está em cima, entrando em contato, continua. A ideia aí é estudar ao máximo para ver se vale, né, o poder. Se vale, não, vale a pena, mas se tem poder financeiro para ter o jogador, né? Então, ou trazer ele, no caso de compra, ou se tenta um reempréstimo do jogador. Com relação à Mena, como já dito aqui ontem e anteontem repetido aí, o que pega é a parte financeira, né? A gente adiantou no final do ano, antes de acabar, no início, perdão, do segundo semestre, que o esporte teria alguns problemas financeiros e foram abordados agora. E o Cruzeiro até já estudou e liberou o jogador até por empréstimo, desde que o esporte assuma o salário dele, que gira, né, segundo a especulação aí, gira em torno de 200 mil. Então, a bronca com o Mena é essa, né? É um jogador de defesa e não é tão valorizado, né? Um jogador de defesa no mercado do futebol. Richelli tem a demora do Inter, né, que já não tem mais taxa na proposta, e com isso o Sport meio que deu uma recuada e o Inter perdeu aí o mercado, né? Perdeu o espaço, porque quem entrou na parada, segundo informações aí de bastidores, foi o São Paulo e o Atlético Mineiro também para ter Richelli. Foi para o Sport porque em outros tempos era o Sport que entrava em leilão para ter jogadores, né? Agora é o Sport que foi colocado para fazer e vai fazer, tem que fazer mesmo esse leilão pelo atleta, né? O Durval teve uma proposta, não gostou, fez uma contraproposta e está sendo estudada. Eu, sinceramente, vou repetir aqui, uma zaga que disputa um campeonato e a mais vazada, e do jeito que foi esse ano, e deu o trabalho que foi, por mim, não ficaria ninguém para o ano que vem. E por falar em zaga, a notícia aí para fechar com chave de ouro, com perdão da piada e da brincadeira, Matheus Ferraz volta, né, para o ano que vem, e já disse que pretende ter regularidade no time rubro-negro, né? Então, a ideia do jogador é realmente ficar aqui. Ele não teve propostas e não fez gols lá no time que estava, né, no Goiás, e o torcedor vai ter que aturar, vamos dizer assim, né? Pelo menos essa é a opinião. Matheus Ferraz, Henriques, Durval, possivelmente Durval, e também o Ronaldo Alves. Essas são as notícias do esporte para hoje, meu querido. Essas são as informações. Alessandro, 11h, a gente se encontra amanhã, no horário normal, às 11h40, pra gente falar mais um pouco aí sobre o esporte e, claro, fazer aqui aquela mesa redonda também com o Anderson que tá por aqui. A gente se encontra amanhã, Alessandro. Beleza, um forte abraço, até amanhã, estamos aqui às ordens. Tá bom, obrigado, até amanhã, se Deus quiser.